Milionário duro e arrogante iria perder um contrato de milhões, porque não tinha ninguém que traduzisse o CEO milionário. Mas a faxineira deixou todos sem palavras. O ar na sala de reuniões da Torres em Associados era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Gilberto Torres, o dono da empresa, um homem de 48 anos com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno italiano que gritava poder, tamborilava os dedos na mesa de mogno polido. Seus olhos de um castanho frio varriam a sala com impaciência, como se cada segundo ali fosse uma afronta pessoal. Ele não era apenas rico, era o tipo de homem que fazia questão de que todos soubessem disso. Sua arrogância era tão afiada quanto a lapela de seu paletó, e ele tratava seus funcionários como peças descartáveis de um tabuleiro que só ele sabia jogar. Resultados, não desculpas, era seu lema, entoado com um tom que fazia até os mais experientes gerentes engolirem em seco. Naquela manhã, a empresa estava à beira do abismo. A Torres em Associados, um império de tecnologia que dominava o mercado de softwares corporativos, enfrentava uma crise financeira que nem mesmo os discursos motivacionais de Gilberto conseguiam disfarçar. Contas atrasadas, investidores nervosos e uma série de contratos perdidos haviam colocado a empresa em uma corda bamba. Mas havia uma luz no fim do túnel. Um contrato de 50 milhões de dólares com Hiroshi Tanaka, um magnata japonês que liderava a Tanaka Solutions, uma gigante asiática do setor de inteligência artificial. Fechar esse acordo era a única chance de Gilberto salvar sua empresa da falência, e ele sabia disso. A sala de reuniões, com suas paredes de vidro e vista panorâmica para o skyline de São Paulo, estava impecável. A equipe de executivos, todos de terno e gravata, alinhava papéis e laptops, tentando esconder o nervosismo. Gilberto, no entanto, não escondia nada. "Onde está o tradutor?", disparou ele, sua voz cortante ecoando pela sala. "Eu avisei que o Tanaka não fala português e que o inglês dele é limitado. Vocês tiveram semanas para organizar isso." Seu tom era uma mistura de desprezo e fúria, e os olhares dos gerentes se desviaram para o chão. "Senhor Torres", começou o gerente de operações, um homem magro chamado Ricardo, com a voz trêmula. "O tradutor que contratamos, ele teve uma emergência familiar hoje de manhã. Tentamos contato com outros, mas ninguém estava disponível em tão curto prazo." Gilberto bateu a mão na mesa, fazendo os copos d'água tremerem. "Incompetência! É isso que vocês me entregam? Incompetência!" Ele se levantou, o rosto vermelho, e apontou para a porta. "Se esse contrato for perdido, eu juro que metade de vocês vai estar na rua antes do fim do dia." Enquanto isso, do outro lado da parede de vidro, Paula, uma mulher de 34 anos, limpava o corredor com movimentos precisos. Ela usava o uniforme azul desbotado da equipe de limpeza, e seus olhos de um verde suave brilhavam com uma mistura de determinação e cansaço. Paula era invisível para a maioria das pessoas naquele prédio. Para Gilberto, especialmente, ela era apenas a faxineira. Ele nunca se dignara a perguntar seu nome, e nas poucas vezes que a notava, era para reclamar de uma mancha no carpete ou de uma lixeira que não fora esvaziada rápido o suficiente. Mas Paula não era apenas uma faxineira. Ela carregava uma história que ninguém ali conhecia. Uma história de luta, perdas e uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Enquanto esfregava o chão, Paula ouviu o tumulto na sala de reuniões. Ela entendia japonês. Não fluentemente, mas o suficiente para acompanhar uma conversa. Anos atrás, antes de a vida a obrigar a aceitar qualquer trabalho para pagar as contas, ela havia passado 2 anos no Japão como intercambista, trabalhando em uma pequena escola de idiomas enquanto aprendia a língua e a cultura. Era uma parte de sua vida que ela guardava como um tesouro secreto, algo que ninguém naquele prédio imaginava. Afinal, quem olharia para uma faxineira e pensaria que ela poderia falar japonês? Na sala, a porta se abriu e Hiroshi Tanaka entrou, acompanhado por 2 assistentes. Ele era um homem baixo, de óculos redondos e expressão impassível, mas seus olhos carregavam uma inteligência aguçada. Gilberto se levantou,
forçando um sorriso que parecia mais uma careta, e estendeu a mão. Senhor Tanaka, bem-vindo. Espero que sua viagem tenha sido agradável. Tanaka fez um leve aceno de cabeça, mas não respondeu. Um de seus assistentes sussurrou algo em japonês, e ele apenas assentiu. A reunião começou, com Gilberto e sua equipe tentando desesperadamente se comunicar em um inglês hesitante, enquanto Tanaka respondia em frases curtas e monossilábicas. A tensão crescia a cada minuto. Os slides da apresentação, cheios de gráficos e números, pareciam não impressionar o magnata japonês. Ele começou a tamborilar os dedos na mesa, um sinal claro de impaciência. De repente, Tanaka se levantou, ajustando os óculos. Desculpe-me, Sr. Torres, disse ele em um inglês com forte sotaque, mas não posso continuar esta reunião sem um tradutor adequado. Estou desperdiçando meu tempo. Ele fez um gesto para seus assistentes e os três começaram a se dirigir para a porta. Gilberto ficou pálido. Espere, Sr. Tanaka. Podemos resolver isso, eu prometo. Sua voz, normalmente tão autoritária, agora tinha um tom de desespero. Ele olhou para seus gerentes que pareciam congelados, sem saber o que fazer. Foi então que Paula, ainda segurando o esfregão, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela deixou o balde no chão, respirou fundo e, com o coração batendo como um tambor, abriu a porta da sala de reuniões. Todos os olhos se voltaram para ela, alguns com surpresa, outros com desdém. Gilberto franziu a testa, claramente irritado. O que você está fazendo aqui? Volte para o seu trabalho. Mas Paula ignorou o comentário. Com uma voz firme, mas educada, ela olhou diretamente para Tanaka e disse em japonês impecável: Boa tarde, Sr. Tanaka. Meu nome é Paula e eu trabalho aqui. Se me permitir, posso ajudar a traduzir para que a reunião continue. A sala ficou em silêncio absoluto. Tanaka ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso, mas um leve sorriso apareceu em seus lábios. Os executivos trocaram olhares atônitos, e Gilberto, pela primeira vez em anos, ficou sem palavras. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. A faxineira, aquela que ele mal notava, estava falando japonês com a confiança de uma profissional. Tanaka respondeu em japonês, sua voz agora mais relaxada. Muito bem, senhorita Paula. Isso é inesperado. Faz parte da apresentação da empresa? Antes que Paula pudesse responder, Gilberto, percebendo a oportunidade, interveio. Ele se aproximou dela, ainda atordoado, e sussurrou em seu ouvido. Continue. Diga que sim, que isso é parte da nossa estratégia. Traduza tudo. E eu juro que não vou esquecer isso. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desespero e astúcia. Paula hesitou por um segundo. Ela sabia que Gilberto não era confiável, que ele a tratara como lixo por meses, mas algo dentro dela, talvez a esperança de mostrar que era mais do que uma faxineira, talvez a vontade de provar seu valor, a fez assentir. Sim, Sr. Tanaka, disse ela em japonês com um sorriso profissional. Isso faz parte da nossa apresentação. Estamos prontos para continuar. Tanaka voltou a se sentar, intrigado. Paula começou a traduzir cada palavra da apresentação, com uma precisão que impressionou até mesmo os assistentes do magnata. Ela não apenas traduzia, mas explicava os detalhes técnicos com uma clareza que nem mesmo os gerentes tinham conseguido. A reunião, que estava a um passo do fracasso, ganhou vida. Tanaka começou a fazer perguntas e Paula respondia com segurança, enquanto Gilberto observava, ainda em choque, mas com um brilho de alívio nos olhos. Quando a reunião terminou, Tanaka apertou a mão de Gilberto com um aceno de aprovação. Muito impressionante, Sr. Torres. Sua equipe e sua faxineira fizeram um trabalho excepcional. Vou assinar o contrato. Enquanto Tanaka e seus assistentes saíam, os executivos explodiram em aplausos. Mas Paula apenas pegou seu esfregão e voltou ao corredor, como se nada tivesse acontecido. Gilberto a seguiu, ainda atordoado. Paula, espere, disse ele pela primeira vez usando seu nome. Como você fez isso? Por que nunca disse que falava japonês? Ela o encarou, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e mágoa. Porque o senhor nunca perguntou, Sr. Torres. Para o senhor eu sempre fui só a faxineira. Gilberto abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Pela primeira vez, ele sentiu o peso de sua própria arrogância. E Paula, com o esfregão na mão, sabia que aquele momento era apenas o começo de algo muito maior. O corredor da Torres em Associados parecia mais silencioso do que o normal naquela tarde, ou talvez fosse apenas a mente de Paula que ainda ecoava com os eventos da reunião. Ela empurrava o carrinho de limpeza com movimentos mecânicos, o balde d'água balançando levemente, enquanto o esfregão deixava rastros brilhantes no chão de mármore. Mas por dentro, seu coração estava acelerado. O que acabara de acontecer não era apenas uma interrupção no seu dia de trabalho, era uma rachadura no muro invisível que a separava do mundo daqueles que andavam de terno e gravata. Pela primeira vez, alguém a notara, não como a faxineira, mas como Paula. Enquanto isso, na sala de reuniões, Gilberto permanecia sentado, encarando a cidade lá fora pela janela de vidro. O contrato com Tanaka estava assinado, um milagre que ainda o deixava atônito. Ele segurava uma caneta Montblanc entre os dedos, girando-a como fazia quando estava perdido em pensamentos. Mas pela primeira vez em anos, seus pensamentos não estavam nos números ou na próxima conquista empresarial. Eles giravam em torno dela, a mulher que ele mal notava, que acabara de salvar sua empresa de um colapso iminente. Quem era Paula? Como alguém com um talento como aquele estava limpando corredores em vez de liderando reuniões? Ele se levantou, ainda com a testa franzida, e caminhou até a porta. No corredor encontrou Paula organizando os produtos de limpeza no carrinho. Ela o viu pelo canto do olho, mas continuou trabalhando, como se a presença dele não a afetasse. Gilberto pigarreou, claramente desconfortável. Paula, começou ele hesitante, o que você fez hoje? Foi impressionante. Eu não tinha ideia de que você falava japonês. Paula parou, segurando uma garrafa de desinfetante e virou-se lentamente para encará-lo. Seus olhos verdes encontraram os dele, e havia neles uma mistura de cansaço e desafio. Obrigada, Sr. Torres, mas eu não fiz isso por você. Fiz porque sei o que é estar em uma situação em que ninguém te dá uma chance. Gilberto franziu a testa confuso. O que você quer dizer com isso? Ela hesitou, como se pesasse se valia a pena contar algo tão pessoal a um homem que até horas atrás nem se dava ao trabalho de cumprimentá-la. Mas algo na expressão dele, talvez o leve abalo em sua habitual arrogância, a fez continuar. Eu não sempre fui faxineira, sabe? Há 10 anos eu tinha uma vida diferente. Estudei administração, vivi no Japão, trabalhei com tradução. Mas a vida, ela não é justa. Meu pai ficou doente, as contas se acumularam e eu precisei voltar para o Brasil. Depois que ele faleceu, precisei aceitar qualquer trabalho para sobreviver. E aqui estou. A história caiu sobre Gilberto como uma onda. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Pela primeira vez, ele percebeu que nunca se importara em conhecer as pessoas ao seu redor. Para ele, os funcionários eram números, cargos, resultados. Mas Paula era mais do que isso. E ele sentia de alguma forma que havia subestimado não apenas ela, mas algo muito maior. Eu quero te recompensar, disse ele finalmente, recuperando a compostura. Você salvou a empresa hoje. Diga, o que quer? Um aumento, uma promoção, qualquer coisa. Paula riu, um som curto e quase amargo. Senhor Torres, eu não quero seu dinheiro. Eu quero respeito. Quero que as pessoas aqui me vejam como algo além de a faxineira. Isso já seria um bom começo. Gilberto ficou em silêncio, o peso daquelas palavras o atingindo como um soco. Antes que pudesse responder, o celular dele tocou e ele atendeu com um gesto brusco. Era Ricardo, o gerente de operações, pedindo que ele voltasse à sala para discutir os próximos passos do contrato com Tanaka. Gilberto olhou para Paula, que já havia voltado ao trabalho, e murmurou "Conversamos", depois antes de se afastar. Nos dias seguintes, a atmosfera na empresa mudou. A história de Paula se espalhou como fogo entre os funcionários. Você ouviu? A faxineira fala japonês. Ela salvou o contrato do Tanaka. Os cochichos eram inevitáveis, e Paula, que sempre preferira a invisibilidade, agora sentia olhares curiosos a cada passo. Alguns colegas da equipe de limpeza a parabenizaram, outros a invejavam em silêncio, mas para ela, nada havia mudado.
O uniforme ainda era o mesmo, o balde ainda era pesado, e Gilberto, apesar de sua promessa, não voltou a procurá-la. Até que, numa manhã de quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Paula estava limpando o banheiro executivo do último andar, quando ouviu vozes do lado de fora. Era Gilberto, acompanhado por um homem que ela reconheceu imediatamente, Hiroshi Tanaka. Eles estavam rindo, algo raro para Gilberto, e pareciam estar em uma conversa descontraída. Paula se apressou para terminar o trabalho, querendo evitar qualquer atenção, mas ao abrir a porta, Tanaka a viu. "Senhorita Paula", exclamou ele, em japonês com um sorriso caloroso. "Que prazer encontrá-la novamente." Paula ficou vermelha, surpresa pela abordagem. "Senhor Tanaka, boa tarde", respondeu ela, também em japonês, tentando manter a compostura. "Espero que esteja gostando de sua visita." Gilberto ao lado parecia desconfortável, mas forçou um sorriso. "Paula, o senhor Tanaka insistiu em conhecê-la melhor. Ele ficou impressionado com você na reunião." Tanaka assentiu, os olhos brilhando com curiosidade. "Eu disse ao Sr. Torres que ele tem sorte de ter alguém como você na equipe. Na verdade, eu gostaria de convidá-la para jantar conosco hoje à noite. Estamos discutindo a próxima fase do projeto e sua presença seria valiosa." Paula piscou, atônita. Um jantar com dois dos homens mais poderosos que ela já conhecera. Ela olhou para Gilberto, esperando que ele interviesse, talvez com uma de suas habituais ordens disfarçadas de cortesia. Mas para sua surpresa, ele apenas assentiu. "Seria uma boa ideia, Paula, você merece estar lá." Por um momento, ela pensou em recusar. A ideia de se sentar à mesa com homens que viviam em um mundo tão diferente do dela era intimidante. Mas então ela se lembrou de suas próprias palavras. Quero respeito. Essa era sua chance. "Tudo bem", disse ela com um sorriso tímido. "Eu aceito." Naquela noite, Paula se olhou no espelho do pequeno apartamento onde morava, no bairro da Penha. Ela não tinha roupas sofisticadas, mas escolheu um vestido azul simples que comprara anos atrás para um casamento. Era modesto, mas elegante, e realçava o brilho de seus olhos verdes. Enquanto passava um batom leve, ela riu sozinha, imaginando o que sua mãe diria se a visse indo a um jantar de negócios com um milionário japonês e o chefe que sempre a ignorara. "Você sempre teve coragem, Paulinha", ela diria. "Agora, vai lá e mostra quem você é." O jantar foi em um restaurante japonês no Itaim Bibi, com uma decoração minimalista e pratos que custavam mais do que o salário mensal de Paula. Tanaka era um anfitrião encantador, contando histórias de sua juventude em Tóquio, com um humor que a fez rir alto mais de uma vez. Gilberto, por outro lado, estava mais quieto, observando Paula com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era como se ele a estivesse vendo pela primeira vez. Durante o jantar, Tanaka perguntou sobre a vida de Paula no Japão, e ela compartilhou histórias de seus dias como intercambista, as noites estudando kanji, os festivais de rua, a bondade dos estranhos que a acolheram. Gilberto ouvia em silêncio, e em um momento, quando Tanaka fez uma piada sobre a dificuldade de comer hashi, Paula riu e disse em tom brincalhão: "Se o Sr. Torres tentar usar hashi, acho que teremos um show à parte." Tanaka caiu na gargalhada, e para surpresa de Paula, Gilberto riu também, um som raro e genuíno. "Você está me subestimando, Paula", disse ele, pegando os hashi com um ar desafiador. Ele tentou, desajeitadamente, pegar um pedaço de tempurá que caiu no prato com um leve splash de molho de soja. Os três riram juntos, e por um instante, a barreira entre eles pareceu desaparecer. Mas quando o jantar terminou e Tanaka se despediu, Gilberto ficou para trás, oferecendo-se para levar Paula até o ponto de ônibus. No carro, um silêncio desconfortável se instalou. Finalmente ele disse: "Você foi incrível hoje. Tanaka não parava de falar sobre como você é autêntica. Ele disse que confia em empresas que têm pessoas como você." Paula olhou pela janela, as luzes da cidade passando em um borrão. "Obrigada, Sr. Torres. Mas se me permite, o senhor só está dizendo isso porque agora sabe que eu posso ser útil." Gilberto ficou em silêncio e Paula soube que suas palavras o haviam atingido. Quando chegaram ao ponto de ônibus, ele estacionou
e antes que ela saísse, disse: "Você está errada, Paula. Não é só porque você é útil, é porque você me fez perceber que eu estava cego, e eu quero mudar isso." Ela o encarou, surpresa. Mas antes que pudesse responder, ele acrescentou com um meio sorriso: "E por favor me chame de Gilberto. Senhor Torres soa como meu pai." Paula sorriu, um calor inesperado no peito. "Tudo bem, Gilberto? Boa noite." Enquanto o carro se afastava, ela ficou no ponto de ônibus, sentindo que algo maior estava começando. Mas o que ela não sabia era que o próximo encontro com Gilberto traria uma revelação que mudaria tudo, e que o passado de ambos escondia conexões que nenhum dos dois poderia imaginar. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Paula acordou cedo, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Pela primeira vez em meses, ela se pegou cantarolando enquanto preparava o café na cozinha apertada de seu apartamento. O jantar com Tanaka e Gilberto ainda ecoava em sua mente. As risadas, o brilho nos olhos de Gilberto quando ele tentou e falhou usar os hashi, e principalmente aquelas últimas palavras dele: "Eu quero mudar isso." Será que ele estava falando sério? Ou era apenas mais um de seus jogos para manter as pessoas ao seu redor sob controle? Na Torres em Associados, o clima era outro. A notícia do contrato assinado com Tanaka trouxe um alívio palpável, mas também uma nova onda de pressão. Gilberto estava mais exigente do que nunca, disparando ordens enquanto atravessava os corredores com seu passo rápido e autoritário. Mas, para a surpresa de todos, ele parecia diferente quando se tratava de Paula. Pela manhã, ao passar por ela enquanto limpava o hall de entrada, ele parou, algo que nunca fazia. "Bom dia, Paula", disse ele, com um aceno de cabeça. "O chão está brilhando hoje. Bom trabalho." Os outros funcionários da limpeza, que estavam por perto, trocaram olhares incrédulos. Paula, pega de surpresa, apenas murmurou "Obrigada, Gilberto", antes de voltar ao trabalho, sentindo o rosto esquentar. Era a primeira vez que ele a elogiava por algo tão simples, e o uso de seu nome ainda soava estranho, quase íntimo. Mas ela não podia se deixar levar. Homens como Gilberto Torres não mudavam da noite para o dia. Ou mudavam. Enquanto isso, na sala de Gilberto, uma nova crise se formava. Tanaka havia enviado um e-mail naquela manhã, solicitando uma nova reunião para discutir a implementação do projeto. Mas havia um problema. Ele queria que a reunião fosse conduzida inteiramente em japonês, sem intérpretes externos, para garantir autenticidade e confiança. Ricardo, o gerente de operações, estava em pânico. "Senhor Torres, não temos ninguém na equipe que fale japonês fluentemente. O que vamos fazer?" Gilberto, sentado em sua cadeira de couro, tamborilava os dedos na mesa, um hábito que denunciava sua ansiedade. "Nós temos a Paula", disse ele quase para si mesmo. Ricardo piscou confuso. "A faxineira? Senhor, com todo o respeito, ela não é qualificada para..." "Qualificada", Gilberto interrompeu sua voz cortante. "Ela salvou nossa pele na última reunião. E pelo que vi ontem, ela tem mais desenvoltura do que metade dos executivos desta empresa." Ele se levantou ajustando o paletó. "Chame-a, agora." Minutos depois, Paula estava na sala de Gilberto, ainda com o uniforme azul segurando um pano de limpeza como se fosse um escudo. A sala era intimidante, com móveis caros e uma vista que fazia o mundo lá fora parecer pequeno. "Você me chamou?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. Gilberto a encarou, e por um momento seus olhos não tinham a habitual frieza. "Paula, o Tanaka quer outra reunião, mas só em japonês. Eu preciso de você lá. Não como faxineira, mas como parte da equipe. Você aceita?" Ela hesitou. Era uma oportunidade, mas também um risco. Ela sabia que os outros funcionários já cochichavam sobre ela, alguns com admiração, outros com inveja. Aceitar significava entrar de vez naquele mundo de ternos e decisões milionárias, um mundo onde ela nunca se sentira bem-vinda. Mas também era uma chance de mostrar que ela era mais do que o uniforme que vestia. "Eu aceito", disse finalmente, mas com uma condição:
Quero um contrato formal como tradutora. Não vou ser só a faxineira que ajuda de vez em quando. Gilberto. Ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a ousadia. Mas em vez de retrucar, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase divertido. Justo. Vou mandar o RH preparar os papéis. Bem-vinda à equipe, Paula. A reunião com Tanaka foi marcada para o dia seguinte, e Paula passou a noite revisando termos técnicos em japonês, usando um caderno velho onde anotava frases e expressões. Ela não queria apenas traduzir, queria impressionar. Enquanto isso, Gilberto, em seu apartamento de cobertura, não conseguia parar de pensar nela. Pela primeira vez, ele se pegou questionando suas próprias atitudes. Ele sempre julgara as pessoas pelo cargo, pela aparência, pelo poder. Mas Paula, ela era diferente. Havia uma força nela, uma autenticidade que ele não encontrava nos círculos de elite que frequentava. E para sua surpresa, ele queria conhecê-la melhor. Na manhã da reunião, Paula chegou à empresa com um nó no estômago. Ela usava uma blusa branca e uma saia preta que pegara emprestado de uma amiga, já que o uniforme de faxineira ficara para trás. Quando entrou na sala de reuniões, sentiu os olhares dos executivos, alguns de curiosidade, outros de desaprovação. Gilberto, no entanto, a recebeu com um aceno caloroso. "Você está pronta?" perguntou ele em voz baixa, enquanto Tanaka ainda não havia chegado. "Espero que sim", respondeu ela, com um sorriso nervoso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Gilberto se aproximou ajustando a gravata e disse em um tom quase brincalhão: "Você está ótima, sabia? Acho que o Tanaka vai querer te contratar antes que eu consiga te promover." Paula riu, surpresa com o tom leve. "Cuidado, Gilberto. Se continuar falando assim, vou achar que você está flertando comigo." Ele corou. Algo que Paula nunca imaginara que ele fosse capaz de fazer, e murmurou: "Quem sabe? Talvez eu esteja." Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Tanaka entrou, interrompendo o momento. A reunião foi um sucesso. Paula traduziu cada detalhe com precisão, adicionando explicações culturais que deixaram Tanaka visivelmente impressionado. Em um momento, quando um executivo tentou explicar um conceito técnico de forma confusa, Paula interveio, simplificando a explicação em japonês com uma analogia que fez Tanaka rir alto. "Você é uma pérola, senhorita Paula", disse ele em japonês. "Torres, você deveria colocá-la no comando desta empresa." Os outros executivos riram, mas Paula notou que alguns olhares eram menos amigáveis. Ela sabia que sua ascensão repentina estava incomodando. E quando a reunião terminou, um dos gerentes, uma mulher chamada Helena, a puxou de lado no corredor. "Não se iluda, Paula", disse ela com um sorriso frio. "Você pode ter impressionado o Tanaka, mas aqui você sempre vai ser a faxineira que teve sorte. Não ache que vai subir tão rápido assim." As palavras doeram, mas Paula apenas sorriu. "Sorte? Não, Helena, eu trabalho duro. E ao contrário de você, eu não preciso pisar nos outros para provar meu valor." Ela se afastou, deixando Helena sem resposta. Naquela noite, Gilberto a encontrou no estacionamento enquanto ela esperava o ônibus. "Você foi incrível hoje", disse ele, parando ao lado dela. E eu ouvi o que a Helena disse: "Ignore-a, ela está com inveja." Paula suspirou, olhando para o céu escuro. "Não é só ela, Gilberto. É todo mundo. Eles me veem como uma intrusa. E para ser honesta, às vezes eu me sinto assim também." Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que a pegou desprevenida. "Você não é uma intrusa, Paula. Você é a pessoa mais real que já conheci. E eu quero te conhecer melhor, fora daqui e fora da empresa. Que tal um café amanhã? Só nós dois." Paula o encarou, surpresa. Era um convite, mas também algo mais. Um passo em direção a algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Gilberto, o homem que ela via como arrogante e distante, estava ali, vulnerável, com um olhar que misturava nervosismo e esperança. "Um café?" perguntou ela, com um sorriso brincalhão. "Acha que consegue lidar comigo, sem uma mesa de reuniões no meio?" Ele riu, um som genuíno que a fez sentir um calor inesperado no peito. "Acho que vou descobrir."
Enquanto o ônibus se aproximava, Paula assentiu. Tudo bem, Gilberto. Um café. Mas sem hash, por favor. Não quero molho de soja na minha blusa. Ele riu alto e ela subiu no ônibus sentindo que algo estava mudando. Não apenas na empresa, mas dentro dela. Mas o que ela não sabia era que o próximo dia traria uma descoberta que abalaria tudo o que ela achava que sabia sobre Gilberto e sobre si mesma. O café marcado com Gilberto era às 7 da noite, em uma cafeteria charmosa nos Jardins, com paredes cobertas de plantas e um aroma de grãos torrados que parecia abraçar quem entrava. Paula chegou alguns minutos atrasada, o coração acelerado, não apenas pelo trânsito caótico de São Paulo, mas pela incerteza do que estava fazendo. Ela vestia uma blusa verde escura que realçava seus olhos e uma calça jeans simples, mas elegante, que a fazia se sentir mais ela mesma do que nunca. Ainda assim, ao se aproximar da mesa onde Gilberto já a esperava, ela sentiu um frio na barriga. Ele era Gilberto Torres, o milionário intocável, o homem que comandava uma empresa com punho de ferro. E agora, ali estava ele, com uma camisa social azul sem gravata, olhando para ela com um sorriso que parecia genuíno. Você veio, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela, um gesto que a pegou desprevenida. Achei que talvez mudasse de ideia. Paula riu tentando disfarçar o nervosismo. Quase mudei, mas pensei que se eu não viesse, você ia passar o resto da semana tentando me convencer no corredor da empresa. E eu prefiro evitar essa cena. Gilberto deu uma risada curta, o som ecoando com uma leveza que Paula nunca associara a ele. Justo. Mas para ser honesto, estou feliz que você veio. Quero conhecer a Paula de verdade, não só a tradutora que salvou meu contrato. A conversa começou tímida, com pedidos de café e comentários sobre o cardápio. Mas aos poucos as barreiras começaram a cair. Gilberto perguntou sobre a vida de Paula, e ela se abriu, contando sobre os dias difíceis após a morte do pai, quando precisou abandonar o sonho de trabalhar com tradução para pagar as contas. Eu queria ser intérprete, sabe? Disse ela mexendo o café com a colher. Mas a vida não pergunta o que você quer. Ela só te dá um balde e um esfregão e diz, se vira. Gilberto a ouvia com atenção, algo que Paula não esperava. Ele, por sua vez, surpreendeu-a ao compartilhar algo de si mesmo. Eu não sou tão diferente de você, sabia? Disse ele, olhando para a xícara como se ela guardasse respostas. Meu pai também morreu quando eu era jovem. Ele era dono de uma pequena loja de eletrônicos, e eu cresci vendo ele trabalhar até tarde para sustentar a família. Quando ele morreu, prometi que nunca seria pobre, e acho que no caminho esqueci como ser humano. Paula o encarou, surpresa com a vulnerabilidade. Você, humano. Cuidado, Gilberto. Isso pode acabar com sua reputação de chefe tirano. Ele riu, e o som era tão sincero que fez Paula sorrir também. Talvez eu precise de alguém para me lembrar disso de vez em quando, disse ele, com um olhar que parecia atravessar a mesa e tocar algo dentro dela. Por um momento, o mundo ao redor, as conversas dos outros clientes, o tilintar das xícaras, desapareceu. Havia algo ali, uma faísca, um calor que nenhum dos dois queria nomear ainda. Mas o momento foi interrompido quando o celular de Gilberto tocou. Ele franziu a testa ao ver o número e atendeu com um tom seco. O que foi, Ricardo? A conversa foi curta, mas o suficiente para mudar a expressão de Gilberto. Quando desligou, ele olhou para Paula com uma mistura de preocupação e urgência. Era o Ricardo. Tanaka quer antecipar a próxima fase do projeto, mas há um problema. Ele está exigindo que você lidere as negociações em japonês, não como tradutora, mas como representante da empresa. Paula quase engasgou com o café. Eu? Representante? Gilberto, eu não tenho experiência com isso. Eu era faxineira até 2 dias atrás. Você é mais do que isso, disse ele, com uma convicção que a fez hesitar. Tanaka confia em você. Ele disse que sua autenticidade é algo que ele raramente vê em negociações. E para ser honesto, eu também confio em você, mais do que confio em metade da minha equipe. Paula sentiu o peso daquelas palavras, mas também uma onda de adrenalina. Era uma chance que ela nunca imaginara, mas também um salto no escuro. E se eu falhar?
Perguntou ela a voz baixa. E se eu estragar tudo? Gilberto se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Você não vai falhar. E se algo der errado, eu estarei lá. Nós estaremos lá. Juntos. No dia seguinte, a empresa era um furacão de atividade. Paula passou a manhã em uma sala de conferências, cercada por documentos e planilhas que ela mal entendia. Gilberto havia designado uma equipe para prepará-la, mas os olhares dos executivos ainda carregavam um misto de curiosidade e desconfiança. Helena, a gerente que a confrontara antes, era a pior. Não se preocupe, Paula, disse ela, com um sorriso venenoso, enquanto entregava uma pilha de papéis. Se você se perder, eu posso te ajudar. Afinal, alguém precisa limpar a bagunça. Paula ignorou o comentário, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Quando a reunião com Tanaka começou, ela sentiu o coração na garganta. Vestida, com um blazer que Gilberto havia insistido para que ela comprasse. A empresa paga, disse ele. Ela se sentou à frente da sala, com Tanaka e seus assistentes do outro lado. Gilberto estava ao seu lado, mas por um acordo tácito, ele deixou que ela conduzisse a conversa. Para surpresa de todos, Paula não apenas traduziu, mas liderou. Ela apresentou os planos da Torres em Associados com uma clareza que impressionou até os mais céticos. Quando Tanaka fez uma pergunta complicada sobre prazos, ela respondeu com uma analogia divertida sobre o trânsito de São Paulo, comparando a logística do projeto. Se você sabe desviar dos engarrafamentos, sempre chega na hora certa, disse ela em japonês, arrancando risadas de Tanaka e até de seus assistentes. A reunião terminou com aplausos, e Tanaka apertou a mão de Paula com entusiasmo. Você é uma líder nata, senhorita Paula. Espero trabalhar com você por muito tempo. Enquanto ele saía, Gilberto se aproximou com um sorriso que misturava orgulho e algo mais. Eu sabia que você ia arrasar, disse ele. Mas, sério, aquela analogia do trânsito? Genial. Paula riu aliviada, mas ainda sentindo o peso da adrenalina. Eu só pensei no que enfrento todo dia para chegar aqui. Quem diria que o trânsito de São Paulo me tornaria uma negociadora? Antes que Gilberto pudesse responder, a porta da sala se abriu e Ricardo entrou com uma expressão tensa. Senhor Torres, temos um problema. Encontramos uma irregularidade nos relatórios financeiros do último trimestre. Alguém manipulou os números e parece que foi de propósito. Se isso vazar, o contrato com Tanaka pode estar em risco. Gilberto ficou pálido e Paula sentiu um aperto no peito. Quem faria isso? Perguntou ela quase para si mesma. Ricardo hesitou, então entregou um documento a Gilberto. Os registros apontam para alguém com acesso aos arquivos principais. E bem, senhor, o sistema mostra que o último acesso foi feito do computador de Paula. Os olhos de Gilberto se voltaram para ela, e por um momento, Paula viu algo que a fez gelar. Dúvida. Paula, isso é verdade? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de tensão. Ela balançou a cabeça, o coração disparado. Não, eu nem sei como acessar esses arquivos. Alguém está tentando me incriminar. Gilberto olhou para o documento, depois para ela, dividido, entre a confiança que começava a sentir por ela e a realidade dos números à sua frente. Então me prove, disse ele, com uma firmeza que doeu mais do que Paula esperava. Porque se isso for verdade, não é só o contrato que está em jogo, é tudo. Enquanto Paula tentava processar o que estava acontecendo, ela percebeu que alguém estava jogando contra ela e que o jogo estava apenas começando. O que ela não sabia era que a verdade por trás daquela acusação estava ligada a um segredo muito maior, um que conectava seu passado ao de Gilberto de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. O ar na sala de Gilberto parecia sufocante, mesmo com as janelas de vidro oferecendo uma vista ampla da cidade. Paula estava de pé, ainda segurando o peso das palavras de Ricardo, o documento acusador na mão de Gilberto, como uma sentença silenciosa. Seus olhos verdes, que horas antes brilhavam com confiança na reunião com Tanaka, agora estavam nublados por uma mistura de indignação e medo. Eu juro, Gilberto, disse ela, a voz tremendo, mas firme. Eu não fiz isso. Alguém está tentando me derrubar.
E se você acredita nesse relatório sem me ouvir, então você não mudou nada. Gilberto a encarou, o documento amassado, entre seus dedos. Ele queria acreditar nela, algo dentro dele, uma parte que ele mal reconhecia. Gritava que Paula era incapaz de tal traição. Mas os números não mentiam. Ou mentiam. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, o rosto marcado por linhas de tensão. Paula, eu quero acreditar em você. Mas isso é grave. Se Tanaka descobrir qualquer irregularidade, ele não vai hesitar em romper o contrato. E se isso acontecer, a empresa está acabada. Paula cruzou os braços, tentando conter a mágoa. Então investigue. Descubra quem realmente fez isso, porque não fui eu. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. Ou você prefere culpar a faxineira porque é mais fácil? O comentário acertou Gilberto como uma flechada. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma batida na porta. Era Carla, a assistente administrativa, uma mulher, de meia idade com óculos de armação grossa e uma expressão nervosa. Senhor Torres, o senhor Tanaka está na linha. Ele quer confirmar a próxima reunião e, bem, ele perguntou especificamente pela senhorita Paula. Gilberto e Paula trocaram um olhar. Diga que ela estará lá, respondeu ele sem desviar os olhos de Paula. Quando Carla saiu, ele se aproximou dela, a voz mais suave. Eu não vou te culpar sem provas, mas precisamos resolver isso rápido. Você confia em mim para te ajudar? Paula hesitou. Confiar em Gilberto era como caminhar sobre gelo fino. Ele parecia estar mudando, mas anos de arrogância não desapareciam tão facilmente. Ainda assim, ela assentiu. Tudo bem, mas se vamos trabalhar juntos, você precisa me tratar como igual, não como alguém que você pode descartar. Ele segurou o olhar dela por um momento, então assentiu. Combinado, vamos descobrir quem está por trás disso. Naquela tarde, Paula e Gilberto começaram a investigar. Ele a levou até o departamento de TI, onde um jovem analista chamado Diego, com cabelo bagunçado e uma camiseta desbotada de uma banda de rock, examinou os registros de acesso do sistema. Olha só, disse Diego, apontando para a tela. O acesso aos arquivos financeiros foi feito de um computador no setor administrativo, mas o login usado foi o da senhorita Paula. Só que tem algo estranho. O horário do acesso foi às 2 da manhã, quando você não estava no prédio. Paula franziu a testa. Eu não tenho acesso a esses computadores. E às 2 da manhã eu estava em casa, provavelmente sonhando com um mundo onde não preciso esfregar banheiros. Diego riu, mas Gilberto permaneceu sério. Alguém usou o login dela de propósito, disse ele. Quem tem acesso a esses logins? Diego digitou rapidamente, os olhos correndo pela tela. Os administradores do sistema e alguns gerentes sênior. Helena, por exemplo, tem permissão total. O nome de Helena pairou no ar como uma nuvem escura. Paula lembrou-se do comentário venenoso dela no corredor, do olhar de desdém que parecia querer colocá-la de volta no lugar de faxineira. Ela não gosta de mim, disse Paula, quase para si mesma. Mas falsificar relatórios, isso é muito arriscado até para ela. Gilberto tamborilou os dedos na mesa, um hábito que Paula começava a reconhecer como sinal de inquietação. Helena é ambiciosa, e ela sabe que, se esse contrato falhar, eu serei o maior prejudicado. Talvez ela ache que pode tomar meu lugar se eu cair. A possibilidade era perturbadora, mas fazia sentido. Paula olhou para Gilberto, notando a tensão em seus ombros. Você confia nela? Perguntou. Ele riu, um som amargo. Eu não confio em ninguém, Paula. Pelo menos não confiava. Até conhecer você. As palavras a pegaram desprevenida, e ela sentiu um calor subir ao rosto. Antes que pudesse responder, Diego interrompeu. Tem mais uma coisa. Encontrei um e-mail anônimo enviado para um endereço externo, com anexos dos mesmos relatórios alterados. Parece que alguém queria vazar isso para a imprensa. Gilberto praguejou baixo. Se isso chegar à mídia, estamos acabados. Tanaka odeia escândalos. Ele olhou para Paula, os olhos brilhando com determinação. Precisamos encontrar provas concretas antes que isso exploda. Você está comigo? Paula assentiu, sentindo uma mistura de medo e adrenalina. Estou. Mas, Gilberto, se vamos fazer isso, precisamos ser rápidos.
E você precisa me contar tudo o que sabe sobre Helena. Tudo. Naquela noite, após horas revisando logs e e-mails, Paula e Gilberto decidiram fazer uma pausa. Ele a convidou para um lanche em uma padaria 24 horas perto da empresa, um lugar simples com mesas de fórmica e o cheiro reconfortante de pão fresco. Sentados em um canto com sanduíches e café preto, eles conversaram como se não fossem chefe e funcionária, mas duas pessoas, tentando desvendar um quebra-cabeça. Você já pensou em desistir? Perguntou Paula, mordendo o sanduíche. Quero dizer, você é rico, poderoso. Por que continuar lutando por uma empresa que está te dando tanto trabalho? Gilberto tomou um gole de café, pensando antes de responder. Porque essa empresa é tudo o que eu tenho. Perder ela seria como perder a mim mesmo. E para ser honesto, conhecer você me fez perceber que talvez eu esteja lutando pelas razões erradas. Não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre deixar algo bom no mundo. Paula sorriu, surpresa com a profundidade da resposta. Você está ficando poético, Gilberto. Cuidado, ou vou começar a achar que você é um romântico disfarçado. Ele riu, e o som era tão leve que parecia pertencer a outra pessoa. Talvez eu seja, mas só você vai saber disso. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando, com um misto de humor e algo mais. Sabe, Paula, eu nunca conheci alguém como você. Você é corajosa, inteligente e... Bem, não vou mentir. Você fica linda com esse blazer. Paula riu alto, quase engasgando com o café. Você está mesmo flertando comigo agora? Em uma padaria às 11 da noite, enquanto tentamos salvar sua empresa de um escândalo? Por que não? Disse ele com um sorriso travesso. A vida é curta e eu estou cansado de fingir que não sinto algo por você. O coração de Paula disparou e ela desviou o olhar, tentando esconder o rubor nas bochechas. Você é impossível, murmurou, mas o sorriso em seus lábios atraía. Antes que a conversa pudesse continuar, o celular de Gilberto tocou novamente. Era Diego com uma voz urgente. Senhor Torres, encontramos algo. Um vídeo de segurança do corredor administrativo na noite do acesso. Mostra alguém entrando na sala às 2 às. Não é a Paula, mas você não vai acreditar quem é. Gilberto olhou para Paula, o rosto sério. Quem? Diego hesitou, então disse. É o Ricardo, seu gerente de operações. O choque atingiu Paula como um raio. Ricardo, o homem que parecia tão leal, que sempre estava ao lado de Gilberto? Ela olhou para ele, esperando uma reação, mas Gilberto apenas fechou os olhos, como se estivesse tentando processar a traição. Quando os abriu, havia uma determinação fria neles. Vamos confrontá-lo amanhã. Mas, Paula, isso significa que estamos entrando em um jogo perigoso. Você está pronta? Ela respirou fundo, sentindo o peso do que estava por vir. Estou. Mas, Gilberto, se vamos fazer isso, precisamos estar juntos, de verdade. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela por um breve momento. Juntos, disse ele, com uma promessa nos olhos que ia além da empresa. O que nenhum dos dois sabia era que Ricardo não estava agindo sozinho e que a verdade por trás de suas ações revelaria um segredo que conectava Paula e Gilberto de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Manhã seguinte amanheceu com uma névoa fina cobrindo São Paulo, como se a cidade estivesse conspirando para manter segredos. Paula chegou a Torres em Associados com o coração pesado, a mente girando com a revelação da noite anterior. Ricardo, o gerente de operações que sempre parecia tão confiável, era o responsável por manipular os relatórios financeiros e incriminá-la. A traição era um golpe não apenas para ela, mas para Gilberto, que confiara em Ricardo por anos. Enquanto subia no elevador, Paula se olhou no reflexo das portas metálicas, ajustando o blazer que agora parecia menos estranho em seu corpo. Ela não era mais apenas a faxineira, mas ainda sentia o peso de um mundo que não a aceitava completamente. Gilberto a encontrou no corredor, os olhos cansados, mas determinados. Ele não dormira bem, isso era claro. As olheiras escuras e a gravata ligeiramente desalinhada denunciavam uma noite longa. Pronta para isso? Perguntou ele, a voz baixa, quase como se temesse ser ouvido. Paula assentiu, embora seu estômago estivesse em nós. Pronta. Mas, Gilberto, como você vai confrontar o Ricardo?
Ele é seu braço direito. Se ele estiver trabalhando com outra pessoa, isso pode ser maior do que imaginamos. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu sei, mas não posso deixar isso passar. Se ele tentou sabotar a empresa e você, ele vai responder por isso. Ele fez uma pausa, então acrescentou, com um tom mais suave. E, Paula, obrigado por estar aqui. Não sei se conseguiria fazer isso sem você. As palavras a pegaram desprevenida, e ela sentiu um calor no peito. Você está ficando muito sentimental para um milionário arrogante, brincou ela, tentando aliviar a tensão. Cuidado, ou vou começar a achar que você é humano. Gilberto riu, um som que parecia aliviar o peso do momento. Você está me transformando, Paula. E para ser honesto, não estou odiando isso. Antes que ela pudesse responder, Diego, o analista de TI, apareceu no corredor segurando um tablet. Senhor Torres, senhorita Paula, temos o vídeo pronto. E tem algo mais. Encontrei uma troca de e-mails criptografados no servidor. Não consegui decifrar tudo, mas parece que Ricardo estava se comunicando com alguém de fora da empresa. Alguém que queria garantir que o contrato com Tanaka fosse cancelado. Gilberto franziu a testa, o rosto endurecendo. Quem? Diego hesitou. Não sei o nome, mas o endereço de e-mail está ligado a uma empresa concorrente, a Almeida Tech. Eles tentaram comprar a Torres em Associados há 2 anos e você recusou, Sr. Torres. Paula sentiu um arrepio. A Almeida Tech era uma gigante no mercado, conhecida por táticas agressivas. Se eles estavam por trás disso, o jogo era muito mais perigoso do que imaginavam. Então Ricardo está traindo a empresa por dinheiro? Perguntou ela. Ou por poder, disse Gilberto, a voz fria. Vamos confrontá-lo agora. Diego, prepare o vídeo. Paula, você vem comigo. A sala de reuniões estava silenciosa, quando Ricardo entrou chamado por Gilberto, sob o pretexto de uma atualização urgente. Ele parecia confiante, com seu terno impecável e um sorriso educado. Mas Paula notou um leve tremor em suas mãos. Ele não esperava vê-la ali, sentada ao lado de Gilberto, com uma expressão que misturava determinação e desconfiança. Ricardo, começou Gilberto, a voz calma, mas carregada de autoridade. Temos um problema. Alguém manipulou os relatórios financeiros do último trimestre e usou o login da Paula para isso. Você sabe de algo? Ricardo piscou, a surpresa em seu rosto quase convincente. Eu, Sr. Torres, eu jamais faria algo assim. Sou leal à empresa há anos. Gilberto não se abalou. Ele fez um sinal para Diego, que conectou o tablet a um projetor. O vídeo de segurança começou a rodar, mostrando o corredor administrativo às 2 da manhã. A figura de Ricardo aparecia claramente, entrando na sala com um cartão de acesso, olhando ao redor como se temesse ser visto. Ele sentou ao computador, digitou rapidamente e saiu minutos depois. O rosto de Ricardo ficou pálido. Isso não prova nada. Eu estava verificando arquivos, é parte do meu trabalho. Às 2 da manhã? Perguntou Paula, a voz firme, e usando meu login. Ricardo, eu não tenho acesso àqueles arquivos, mas você tem. Ele gaguejou, procurando palavras. Você não entende, Paula, isso é um mal-entendido. Chega, cortou Gilberto, levantando-se. Você tentou sabotar a empresa, Ricardo, e incriminou a Paula para proteger sua própria pele. O que eu quero saber é por quê e para quem você está trabalhando. Ricardo ficou em silêncio, o suor brilhando em sua testa. Então, algo mudou em sua expressão. O medo deu lugar a uma raiva contida. Você quer saber? A verdade, Gilberto. Você acha que é o rei intocável, mas essa empresa está afundando há anos. A Almeida Tech me ofereceu uma chance de sair dessa bagunça antes que tudo desmorone. E eu aceitei. Gilberto bateu a mão na mesa, o som ecoando pela sala. Você traiu a todos nós. Anos de confiança jogados fora por quê? Um cheque maior? Ricardo riu um som amargo. Confiança? Você não confia em ninguém, Gilberto. Você trata todo mundo como peões, até ela. Ele apontou para Paula. A única razão pela qual você está dando atenção à faxineira é porque ela é útil agora. Mas e quando ela não for mais? Você vai descartá-la como fez com todos nós. As palavras acertaram Paula como um golpe, reavivando suas próprias inseguranças.
Ela olhou para Gilberto procurando uma resposta, mas ele estava focado em Ricardo, os olhos faiscando de raiva. Você está demitido, Ricardo. E se tentar vazar qualquer coisa para a imprensa, vou garantir que você nunca mais trabalhe neste setor. Ricardo se levantou, o rosto vermelho. Você vai se arrepender disso, Gilberto. E você, Paula, cuidado. Ele não é quem você pensa. Ele saiu batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu era pesado. Paula olhou para Gilberto, que parecia abalado, mas tentando manter a compostura. Você está bem? Perguntou ela, a voz suave. Ele suspirou, sentando-se novamente. Não, mas vou ficar. Ricardo era como um irmão para mim. Saber que ele me traiu-se é como perder uma parte de mim. Ele fez uma pausa, então olhou para ela, os olhos mais suaves. Mas você, Paula, você não hesitou em enfrentar isso comigo. Obrigado. Ela sorriu, embora ainda sentisse o peso das palavras de Ricardo. Você me deve mais do que um café agora, sabia? Talvez um jantar de verdade. Gilberto riu e o som trouxe um alívio momentâneo. Feito, mas sem rache, prometo. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando. E, Paula, o que Ricardo disse, ele está errado. Eu não estou com você porque você é útil. Estou com você porque você me faz querer ser melhor. O coração de Paula disparou e ela sentiu um calor subir ao rosto. Antes que pudesse responder, Diego pigarreou, ainda na sala, claramente desconfortável. Desculpe interromper, mas encontramos outra coisa nos e-mails. Um nome. Clara Almeida. Ela é a CEO da Almeida Tech e parece que ela e Ricardo têm uma conexão antiga, muito antiga. Gilberto franziu a testa. Clara Almeida, eu a conheço. Ela tentou comprar a empresa anos atrás, mas... Espera. Ele parou, o rosto ficando pálido. Clara. Meu Deus. Como eu não vi isso antes? Paula o encarou, confusa. O que foi, Gilberto? Quem é Clara? Ele a olhou, os olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Culpa, talvez, ou arrependimento. Clara é minha ex-esposa. E se ela está por trás disso, então isso não é só sobre negócios, é pessoal. Paula sentiu o chão sumir sob seus pés. A revelação era como uma peça de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. E enquanto Gilberto explicava, ela percebeu que o passado dele, e talvez o dela, estava prestes a colidir de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. O silêncio na sala de Gilberto era tão denso que parecia sugar o ar. Paula ainda tentava processar a revelação. Clara Almeida, a CEO da Almeida Tech, era a ex-esposa de Gilberto. A informação caiu como uma bomba, conectando os pontos de um quebra-cabeça que agora parecia muito mais pessoal do que empresarial. Ela olhou para Gilberto, que estava de pé olhando pela janela, as mãos nos bolsos do paletó como se tentasse conter uma tempestade interna. Seus olhos, normalmente tão confiantes, estavam nublados por algo que Paula reconheceu como uma mistura de culpa e raiva. Clara é sua ex-esposa? Perguntou Paula, a voz suave, mas firme, tentando puxá-lo de volta à conversa. Por que você não me contou isso antes? E o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Gilberto suspirou, virando-se para ela. Eu não falei porque... Bem, porque eu não falo sobre Clara. Nunca. Nosso casamento acabou há 10 anos e foi um desastre. Ela queria que eu vendesse a empresa para a Almeida Tech, que na época era apenas uma startup dela. Eu recusei. Disse que a Torres em Associados era meu legado, não um brinquedo para ser negociado. E isso acabou com nosso casamento. Ele fez uma pausa, os olhos distantes. Ela jurou que me faria pagar por isso. Parece que agora ela está cumprindo a promessa. Paula cruzou os braços, tentando organizar os pensamentos. Então você acha que ela está por trás do Ricardo? Que ela o convenceu a sabotar a empresa? É mais do que isso, disse Gilberto, voltando a se sentar, a voz carregada de frustração. Clara não é só ambiciosa, ela é vingativa. E ela sabe exatamente onde acertar. Se ela conseguir derrubar o contrato com Tanaka, não é só a empresa que vai sofrer. É tudo o que eu construí. E agora você está no meio disso. Paula sentiu um arrepio. Eu? Por quê? Eu nem conheço essa mulher. Gilberto a olhou, hesitante, como se pesasse o quanto revelar.
Porque ela deve saber que você é importante para mim, disse ele, a voz quase um sussurro. E Clara sempre soube como usar as pessoas que eu valorizo contra mim. O coração de Paula disparou, não apenas pela gravidade da situação, mas pelo peso das palavras de Gilberto. Importante para você? Perguntou ela, com um meio sorriso tentando aliviar a tensão. Você está ficando cada vez mais sentimental, Gilberto Torres. Cuidado, ou vou começar a gostar disso. Ele riu, um som curto, mas genuíno, que quebrou o gelo por um momento. Você já está gostando, admita, disse ele com um brilho travesso nos olhos. Mas sério, Paula, isso é perigoso. Clara não joga limpo, e se ela está trabalhando com Ricardo, pode haver outros na empresa envolvidos. Naquela tarde, Paula e Gilberto decidiram agir rápido. Com a ajuda de Diego, eles revisaram mais e-mails e logs, procurando qualquer pista que pudesse confirmar a conexão entre Ricardo e Clara. Enquanto trabalhavam, Paula notava pequenos gestos de Gilberto, a forma como ele se inclinava para explicar algo, como seus dedos roçavam os dela ao passar um documento, ou como ele a olhava quando achava que ela não estava prestando atenção. Era como se, no meio de todo o caos, algo entre eles estivesse florescendo, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Você já pensou em enfrentá-la? Perguntou Paula, enquanto analisavam um relatório. Quero dizer, falar com Clara diretamente. Talvez ela recue se souber que você está ciente. Gilberto balançou a cabeça. Clara não recua. E se eu a confrontar agora sem provas concretas, ela vai usar isso contra mim. Precisamos de algo sólido, algo que mostre que ela e Ricardo planejaram isso juntos. Foi então que Diego levantou a cabeça do laptop, os olhos arregalados. Achei algo, um e-mail que Ricardo esqueceu de apagar. Não está criptografado. É uma mensagem para Clara, confirmando que ele alterou os relatórios e que a faxineira seria o bode. Expiatório perfeito. Ele menciona um pagamento. E tem mais. Ele diz que tem informações sobre você, Sr. Torres. Algo do passado que Clara queria usar para garantir que você caia de vez. Gilberto ficou pálido e Paula sentiu um aperto no peito. Que informações? Perguntou ela olhando para ele. Gilberto, o que ela sabe sobre você? Ele hesitou, o rosto tenso. Não é algo que eu queira falar agora. É pessoal. Mas prometo que vou te contar, Paula. Só preciso de um pouco de tempo. Ela queria pressioná-lo, mas algo na vulnerabilidade dele a fez recuar. Em vez disso, ela colocou a mão no braço dele, um gesto simples, mas que fez os olhos de Gilberto se suavizarem. Tudo bem, mas se vamos enfrentar isso juntos, não pode haver segredos. Não mais. Ele assentiu, segurando a mão dela por um momento a mais do que o necessário. Sem segredos, eu prometo. Naquela noite, Gilberto insistiu em levar Paula para casa, recusando-se a deixá-la pegar o ônibus. O trajeto foi silencioso no início, a tensão do dia pesando sobre eles. Mas, quando pararam em um semáforo, Gilberto quebrou o silêncio. Sabe, eu nunca fui bom com essas coisas. Sentimentos, quero dizer. Mas estar com você, Paula, é como lembrar que a vida é mais do que contratos e números. Ela sorriu olhando para ele. Você está ficando muito bom nisso, sabia? Mas se for para me conquistar, vai precisar de mais do que palavras bonitas. Que tal me levar para comer um pastel de feira? Isso sim é romantismo. Ele riu alto, o som enchendo o carro. Pastel de feira? Você está elevando o padrão, Paula. Mas olha, eu topo. Sábado, que tal? Você escolhe a barraca e eu pago. Mas só se você prometer não rir quando eu pedir um com recheio errado. Feito, disse ela rindo. Mas, se você pedir um pastel de brócolis, eu vou questionar todas as suas escolhas de vida. O momento de leveza foi interrompido quando o celular de Gilberto tocou. Era uma mensagem de texto, de um número desconhecido. Ele abriu e Paula viu seu rosto endurecer. O que foi? Perguntou ela. Ele virou o celular para ela. A mensagem dizia: desista do contrato, Gilberto, ou o mundo vai saber o que você fez em 2015. C. Paula sentiu um frio na espinha. 2015? O que aconteceu em 2015? Gilberto engoliu em seco, os olhos fixos na estrada. É uma longa história.
Mas se Clara está trazendo isso à tona, então ela está jogando todas as suas cartas. E isso significa que ela sabe algo sobre você também, Paula. Algo que eu nunca contei a ninguém. Ela o encarou, o coração disparado. Sobre mim? Como assim? Eu nunca conheci essa mulher. Gilberto estacionou o carro em frente ao prédio de Paula, mas não desligou o motor. Ele virou-se para ela, o rosto sério. Você se lembra do intercâmbio no Japão? Da escola onde trabalhou? Paula assentiu, confusa. Sim, claro. Mas o que isso tem a ver com... Clara estava lá, disse ele, interrompendo-a. Não, como aluna, mas como investidora. Ela financiava parte do programa de intercâmbio. E Paula, havia um projeto que você ajudou a traduzir, um documento confidencial. Eu estava envolvido indiretamente através de uma parceria com a Almeida Tech na época. Algo deu errado e... Bem, é complicado. Mas Clara acha que você sabe mais do que realmente sabe. Paula sentiu o mundo girar. Eu? Um documento? Gilberto, eu era só uma intercambista. Traduzi coisas básicas, nunca vi nada confidencial. Ele segurou as mãos dela, o toque firme, mas gentil. Eu sei, mas Clara não acredita nisso, e se ela está atrás de você, é porque acha que você é a chave para me destruir. Precisamos descobrir o que ela sabe, Paula, e rápido, enquanto... Ela descia do carro, a mente girando com perguntas. Paula percebeu que o passado que ela achava tão simples escondia segredos que poderiam mudar tudo. E no fundo, ela sabia que o próximo confronto não seria apenas com Clara, mas com verdades que ela e Gilberto talvez não estivessem prontos para enfrentar. A noite estava quente, o tipo de calor pegajoso que fazia São Paulo parecer uma estufa. Paula estava em seu pequeno apartamento, sentada na cama com o caderno de anotações do intercâmbio aberto à sua frente. As páginas amareladas, cheias de rabiscos em japonês e português, eram um portal para uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ela tentava lembrar de cada detalhe do tempo no Japão, cada documento que traduzira, cada rosto que cruzara seu caminho. Clara Almeida, uma investidora no programa, o nome não lhe dizia nada, mas a revelação de Gilberto a deixara inquieta. Como algo tão distante no passado, poderia estar voltando para assombrá-la agora. Ela pegou o celular e hesitou antes de mandar uma mensagem para Gilberto. Encontrou algo sobre 2015? Não consigo lembrar de nada suspeito. A resposta veio rápido. Ainda estou procurando. Mas, Paula, fique atenta. Clara é perigosa. Nos vemos amanhã. Ela suspirou sentindo o peso de um segredo que nem sabia que carregava. Mas havia algo mais. A memória daquele toque no carro, da voz de Gilberto prometendo que estavam juntos. Era confuso, esse calor que crescia dentro dela, misturado com medo e incerteza. Na manhã seguinte, a Torres em Associados parecia um campo minado. A notícia da demissão de Ricardo havia se espalhado, e os cochichos nos corredores eram inevitáveis. Paula, agora oficialmente contratada como tradutora e consultora, sentia os olhares dos colegas, alguns de admiração, outros de desconfiança. Helena, a gerente que a desprezara, mantinha distância, mas seus olhos a seguiam como os de um falcão. Paula sabia que precisava se concentrar, mas a ameaça de Clara e o mistério de 2015 pairavam como nuvens escuras. Gilberto a chamou para sua sala logo cedo, e ela o encontrou com uma expressão que misturava cansaço e determinação. Sobre a mesa, havia uma pilha de papéis antigos e um laptop aberto. Diego conseguiu acessar alguns arquivos antigos da Almeida Tech de antes do nosso divórcio, disse ele sem preâmbulos. São documentos do programa de intercâmbio onde você trabalhou. E, Paula, você estava certa. As traduções que você fez eram rotineiras. Mas uma delas, um relatório financeiro, foi usado por Clara para encobrir um desvio de fundos. Ela manipulou os números para fazer parecer que o programa estava gerando lucro, quando, na verdade, ela estava desviando dinheiro para projetos pessoais. Paula piscou, atônita. E eu traduzi esse relatório? Sem saber? Gilberto assentiu, o rosto sério. Você não tinha como saber. Era uma tradutora iniciante e os documentos pareciam legítimos. Mas Clara usou seu nome nos registros, como se você tivesse validado os números. Quando o esquema quase foi descoberto, ela me
Culpou disse que eu, como parceiro da Almeida Tech na época, tinha aprovado tudo. Foi uma das razões do nosso divórcio. Ela queria me arrastar para baixo com ela. Paula sentiu um nó na garganta. Então ela acha que eu sei do esquema, que eu posso expor ela. Exatamente, disse Gilberto. E agora, com você, trabalhando comigo, ela deve estar desesperada para te tirar do caminho. Ela sabe que se você começar a lembrar ou cavar mais fundo, pode encontrar algo que a comprometa. Antes que Paula pudesse responder, a porta da sala se abriu e Diego entrou ofegante. Senhor Torres, temos um problema. Clara acabou de marcar uma reunião com Tanaka para amanhã. Ela está oferecendo um contrato alternativo com valores mais baixos. E ela mencionou algo sobre irregularidades na Torres em Associados. Acho que ela vai vazar os relatórios falsificados. Gilberto bateu a mão na mesa, a raiva evidente. Ela está tentando nos destruir antes que possamos provar qualquer coisa. Paula, precisamos agir agora. Você confia em mim para confrontá-la? Paula respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Confio. Mas, Gilberto, precisamos de provas. Algo que mostre que ela está por trás de tudo, não só do Ricardo. Diego levantou a mão, hesitante. Talvez tenha algo. Encontrei um backup de um e-mail que Clara enviou para Ricardo, com instruções claras para manipular os relatórios e incriminar você, Paula. Mas o arquivo está em um servidor antigo e preciso de algumas horas para recuperá-lo completamente. Faça isso, disse Gilberto, a voz firme. E Paula, prepare-se. Vamos para essa reunião com Tanaka. Você vai estar ao meu lado, como minha parceira. Não só como tradutora, mas como alguém que eu confio plenamente. As palavras a acertaram como uma onda, e ela sentiu o rosto esquentar. Parceira é? Você está ficando ousado, Gilberto Torres. Ele sorriu, um brilho travesso nos olhos. Talvez. Mas, se vamos enfrentar Clara, quero você comigo. E, quem sabe depois disso tudo, possamos finalmente ter aquele pastel de feira. Sem brócolis, prometo. Paula riu, o som aliviando a tensão. Você está aprendendo, mas se vamos fazer isso, precisamos estar prontos para tudo. Clara não parece o tipo que desiste fácil. Naquela noite, Paula e Gilberto ficaram até tarde na empresa, revisando os documentos e planejando a estratégia para a reunião com Tanaka. O ambiente era tenso, mas havia momentos de leveza que os mantinham sãos. Em um instante, enquanto buscavam café na copa, Gilberto derramou um pouco na camisa e Paula não resistiu. Olha só, o grande Gilberto Torres, derrotado por uma máquina de café. Isso vai para o currículo. Ele riu, limpando a mancha com um guardanapo. Você é cruel, Paula, mas sabe, eu gosto disso. Você não tem medo de me enfrentar. Ela se aproximou, o tom brincalhão, mas com um toque de seriedade. Alguém precisa te manter na linha. E quem sabe, talvez eu goste de te ver tentando acompanhar. Por um momento, eles ficaram próximos, o ar entre eles carregado de algo novo, algo que ia além da parceria profissional. Gilberto estendeu a mão tocando o braço dela suavemente. Paula, quando isso acabar, quero te levar para um lugar melhor que uma padaria. Um jantar de verdade, só nós dois, o que acha? Ela sorriu, o coração disparado. Você está ficando muito confiante, hein? Mas tudo bem, Gilberto. Um jantar. Mas só se você prometer não derramar café na camisa. Ele riu. E o som era tão genuíno que fez Paula querer congelar aquele momento. Mas o relógio na parede lembrava que o tempo estava contra eles. A reunião com Tanaka e Clara seria no dia seguinte, e a verdade sobre 2015 estava prestes a vir à tona. Quando Paula finalmente foi para casa, ela encontrou uma mensagem anônima no celular. Desista, Paula, você não sabe com quem está lidando. O medo a envolveu, mas também a raiva. Clara podia ser poderosa, mas Paula não era mais a faxineira invisível. Ela era uma mulher que lutava pelo que era certo e pelo homem que, contra todas as expectativas, estava começando a conquistar seu coração. O que ela não sabia era que a reunião do dia seguinte revelaria não apenas o plano de Clara, mas uma conexão entre seu passado e o de Gilberto que mudaria tudo o que ela acreditava sobre si mesma. A sala de reuniões da Torres em Associados nunca parecera tão pequena. O ar estava carregado, como se cada respiração pudesse desencadear uma tempestade.
Paula estava sentada ao lado de Gilberto, vestindo um blazer azul escuro que lhe dava uma confiança que ela mal reconhecia. Seus olhos verdes, agora afiados, com determinação, observavam a porta esperando a entrada de Hiroshi Tanaka e, mais importante, de Clara Almeida. A mesa estava coberta de documentos, incluindo o e-mail recuperado por Diego, que provava a conspiração de Clara e Ricardo. Mas Paula sabia que a vitória dependia de mais do que papéis. Dependia de enfrentar uma mulher que parecia disposta a tudo para destruir Gilberto, e por extensão ela. Gilberto ao seu lado estava tenso, mas mantinha a postura ereta, o rosto uma máscara de controle. Ele segurou a mão de Paula sob a mesa por um breve momento, um gesto silencioso que dizia: "Estamos juntos." Ela apertou de volta, sentindo o calor do toque dele como uma âncora em meio ao caos. A porta se abriu e Tanaka entrou, acompanhado por seus assistentes, com sua expressão calma e observadora de sempre. Logo atrás veio Clara Almeida. Ela era uma mulher impressionante, com cabelos loiros perfeitamente penteados, um tailleur vermelho que exalava poder e olhos que pareciam perfurar tudo à sua frente. Quando seu olhar caiu sobre Paula, um leve sorriso curvou seus lábios, mas não havia calor nele. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar sua presa. "Senhor Tanaka, Gilberto, é um prazer", disse Clara, em um inglês impecável, sentando-se com uma elegância calculada. "E Paula, não é? Que surpresa vê-la aqui tão longe do esfregão." Paula sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. "É um prazer te conhecer também, Clara. Parece que temos muito em comum. Ambas sabemos como limpar uma bagunça, não é?" Tanaka riu, quebrando a tensão por um momento, mas Clara apenas estreitou os olhos. Gilberto pigarreou, tomando a palavra. "Senhor Tanaka, agradecemos por vir. Estamos aqui para discutir o contrato, mas também para esclarecer algumas acusações que chegaram até nós." Clara ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa. "Acusações? Gilberto, você sempre foi tão dramático. Eu apenas apresentei ao Sr. Tanaka uma alternativa mais competitiva para a Almeida Tech. E, claro, mencionei algumas preocupações sobre a integridade financeira da sua empresa." Tanaka ajustou os óculos, o rosto impassível. "Sim, recebi os relatórios que a senhorita Almeida enviou. Eles sugerem irregularidades sérias, Sr. Torres. Espero que tenha uma explicação." Gilberto fez um sinal para Diego, que projetou o e-mail incriminador na tela. "Sr. Tanaka, esses relatórios foram manipulados e temos provas." Ele apontou para o e-mail, que detalhava as instruções de Clara para Ricardo alterar os números e incriminar Paula. "A senhorita Almeida, em conluio com um ex-funcionário, tentou sabotar nossa empresa e culpar uma inocente." Clara riu, um som frio que ecoou pela sala. "Provas, um e-mail. Isso é facilmente forjado, Gilberto, você está desesperado." Ela se virou para Tanaka. "Senhor Tanaka, a Almeida Tech tem uma reputação impecável. Por que confiar em uma empresa que coloca uma faxineira para liderar negociações?" Paula sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e se levantou, falando diretamente em japonês para Tanaka. "Senhor Tanaka, eu não sou apenas uma faxineira. Sou alguém que trabalhou duro para estar aqui. Alguém que conquistou sua confiança, com honestidade. Esses relatórios são falsos e Clara sabe disso. Ela está tentando nos destruir porque guarda um rancor pessoal contra Gilberto. E mais importante, ela está tentando encobrir algo que fez no passado." Tanaka ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. "E o que seria isso, senhorita Paula?" Paula olhou para Gilberto, que assentiu, dando a ela a confiança para continuar. "Em 2015, eu era uma intercambista no Japão, traduzindo documentos para um programa que Clara financiava. Ela usou meu nome para validar relatórios financeiros falsos, desviando fundos para seus próprios projetos. Quando o esquema quase foi descoberto, ela culpou Gilberto, destruindo o casamento deles. Agora, ela está tentando me incriminar para manter esse segredo enterrado." Clara ficou pálida, mas sua voz permaneceu firme. "Isso é ridículo. Você não tem provas disso, garota." Mas então Diego projetou outro documento na tela.
um relatório financeiro de 2015 com a assinatura digital de Paula, que ela nunca havia dado. Encontramos isso nos arquivos antigos da Almeida Tech, disse Diego. E temos registros de transações que ligam Clara diretamente ao desvio de fundos. Tanaka se inclinou para a frente, os olhos estreitados. Isso é muito grave, senhorita. Almeida, se for verdade, compromete a credibilidade da sua empresa. Clara abriu a boca para protestar, mas Gilberto a interrompeu. Clara, acabou. Você tentou me destruir, tentou usar Paula, mas subestimou a nós dois. Senhor Tanaka, a Torres em Associados está pronta para cumprir o contrato com total transparência. E, se me permite, Paula não é apenas uma tradutora. Ela é a pessoa mais corajosa e capaz que já conheci. Tanaka olhou para Paula, um sorriso sutil nos lábios. Concordo, Sr. Torres. Senhorita Paula, sua autenticidade é rara. O contrato está mantido e quero você liderando as negociações futuras. Ele se virou para Clara. Quanto à senhorita Almeida, sugiro que esclareça essas acusações. Minha equipe entrará em contato com as autoridades, se necessário. Clara se levantou, o rosto vermelho de fúria. Você vai se arrepender disso, Gilberto. E você, Paula, não pense que venceu. Ela saiu, batendo a porta, deixando um silêncio ensurdecedor. Horas depois, na cobertura da empresa, Paula e Gilberto estavam sozinhos, olhando para o skyline de São Paulo. O contrato estava seguro, Clara fora desmascarada, e a empresa, pelo menos por enquanto, estava salva. Mas havia algo mais no ar, algo que ia além dos negócios. Você foi incrível hoje, disse Gilberto virando-se para ela. Eu sabia que você era especial, mas... Nossa, Paula, você é uma força da natureza. Ela riu, o cansaço misturado com alívio. Você também não foi tão mal, Sr. Torres. Mas, sério, acho que merecemos aquele pastel de feira agora. Ele sorriu aproximando-se. Que tal algo melhor? Um jantar, só nós dois, em um lugar onde eu prometo não derramar café. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Paula, eu sei que comecei como o chefe arrogante que você detestava, mas você mudou tudo. Me fez querer ser alguém melhor. E se você me der uma chance, quero te mostrar que posso ser mais do que o homem que você conheceu. Paula sentiu o coração disparar, mas sorriu com um brilho travesso nos olhos. Você está pedindo para ser meu namorado, Gilberto Torres? Porque se for, vai ter que me conquistar com mais do que palavras bonitas. Ele riu, puxando-a para mais perto. Desafio aceito. Mas só para constar, você já conquistou meu coração faz tempo. E sob as luzes da cidade, eles se beijaram. Um beijo que selava não apenas uma vitória contra Clara, mas o início de algo novo, algo real. Paula, a mulher que começara como faxineira, agora era a parceira de Gilberto. Não apenas nos negócios, mas na vida. E enquanto a cidade brilhava lá embaixo, ela sabia que, contra todas as probabilidades, encontrara não apenas seu lugar, mas também seu coração.